Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí que acompanham o meu canal. Hoje a aula é um pouco diferente por quê? Porque eu estou gravando esta aula ao vivo pelo Facebook para que possa ficar aí um vídeo só mais fácil para você assistir e mais fácil para mim fazer também, tá? Peço desculpas aí pela demora, né? Desde a última aula, se passou aí uma semana. Estava resolvendo algumas coisas pessoais, por isso a demora. Peço desculpa para você, mas já organizado tudo ok. Vamos então continuando e seguindo o nosso estudo. Nós paramos na aula de número 12, né? O último capítulo que nós vimos foi Gênesis capítulo de número 24. Então, hoje, na aula de número 13, nós vamos então ver aí Gênesis capítulo de número 25, o capítulo de número 26 e também o capítulo de número 27, tá? Nós vamos entrar no capítulo de número 27, mas nós não vamos ver o capítulo de número 27 inteiro, tá? Nós vamos ver aí apenas alguns versículos e continuaremos o capítulo de número 27 na aula de número 14, tá? Vamos lá então, pega aí na sua mão o seu caderno, pega aí a sua Bíblia e vamos então estudar a palavra de Deus. Nós vamos então, Gênesis capítulo de número 25, o verso é o do verso 1 ao verso de número 4. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 25, amém? Vamos lá. Então Abraão tomou novamente uma mulher, e o seu nome era Quetura, e ela lhe gerou Zinrã, e Joqusã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joqusã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá e Efer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. É interessante que nesses versículos aqui iniciais, né, do 1 ao 4, mostra que Abraão tomou aí uma mulher, mas Abraão tomou uma mulher na posição de concubina, tá? Por quê? Para que se cumprisse aí a promessa de que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas, né? Então assim, aí, né, com a concubina, né, com Quetura, ele teve mais 6 filhos, né? Então, aí aumentando a descendência, a promessa que Deus fez, né, que a descendência dele seria tão grande quanto as estrelas do céu, quanto as areias, quanto a areia do mar, amém? No versículo de número 5, vamos lá, Gênesis capítulo 25, vamos lá. Versículo 5 diz o seguinte: E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes, e ainda em vida os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. Para um pouquinho aqui, versículos 5 e 6 de Gênesis 25, né? O que nós podemos aprender aqui? Aqui fala que Abraão, ele deu presentes, né, para os seus outros filhos e os enviou para longe ainda em vida, tá? E é engraçado, por que que ele enviou para longe ainda em vida? Porque poderia gerar aí um certo conflito se Isaac, sendo o filho da promessa, sendo o filho mais velho, já que o filho primogênito dele, que é Ismael, já não estava mais lá, então Isaac tinha essa posição de futuro líder, ficaria um pouco, digamos assim, complicado, né, de Isaac pegar e expulsar os próprios irmãos, ainda que sejam meios irmãos, mas ainda seria muito complicado. Então Abraão pega, né, e presenteia os seus filhos, né, que também eram filhos de Abraão, mesmo sendo aí Quetura uma concubina, eles ainda eram filhos de Abraão. Então, eles sendo filhos de Abraão, Abraão então presenteou os seus filhos e os enviou para longe, tá? E mostrando aí essa diferença entre o filho da promessa, o povo que foi separado para ter a bênção de Deus, é demonstrado aí no versículo de número 5, onde fala que Abraão deu tudo que ele tinha para Isaac, né? O versículo enfatiza que Isaac ganhou tudo o que o pai dele tinha, ou seja, Isaac herdou tudo que Abraão tinha e herdou também a promessa, não é? Provando aí que mostrando para nós que aquilo que Deus disse aconteceu, de que Isaac seria o homem que continuaria a promessa. Isaac seria o filho da promessa, né? E continuaria aí a promessa, e a palavra mostra este cumprimento do que Deus falou quando fala que Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaac, amém?
Vamos continuando então, versículo de número 7 de Gênesis 25, vamos lá. E estes são os dias dos anos de vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, o homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. E seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar o Eteu, que está diante de Manre, no campo que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali foi Abraão sepultado e Sara, sua esposa. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Beer-lahai-roi. É interessante que nesses versículos, né, no versículo de 7 ao versículo de número 11, mostra aí o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, uma vez que ele morreu em boa velhice. Deus, ele disse, né, ele revelou a Abraão que Abraão aí, ele morreria em boa velhice, cheio de anos, que ele teria aí um cumprimento disso que Deus pegou e falou. Outra coisa interessante que esses versículos ressaltam é o fato de que Isaque e Ismael, eles se encarregaram do sepultamento de seu pai, né? Embora aí Ismael foi para um lado e Isaque foi para outro lado, os dois aí se juntaram para sepultar o seu pai. E é interessante também que ele foi enterrado juntamente com Sara, no campo que ele próprio comprou. Abraão comprou aquele campo para que pudesse enterrar a sua esposa, uma vez que Abraão era peregrino, ou seja, ele não tinha moradia fixa. Então ele comprou um campo para que pudesse enterrar a sua esposa. E ele também foi enterrado naquele mesmo campo, amém? Então essas são as características e as coisas que nós podemos aprender do versículo 7 ao versículo 11. Agora nós vamos ao versículo de número 12, amém? Vamos lá. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote e Quedar, e Adbeer, e Mibizão, e Misma, e Dumã, e Maçã, e Hadad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas, 12 príncipes de acordo com as suas nações. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Assíria, e ele morreu na presença de todos os seus irmãos. Paramos um pouquinho aqui no versículo de número 18, né? O que isso fala? Mostra a descendência de Ismael, né? E é interessante que mostra também o cumprimento da promessa de Deus, uma vez que Deus tinha feito a promessa a Ismael também, de que a descendência de Ismael também seria abençoada. Ismael, ele disse, orou, né, para Deus quando ele e a sua mãe Agar foram abandonadas por Abraão, e Deus ouviu esse menino, é isso que a palavra fala, e Deus então cuidou do menino, tá? Para que se cumprisse a promessa que Deus fez para Agar, também para Ismael e também para Abraão, quando ele fala que a descendência de Abraão seria abençoada, a descendência de Abraão. Então mostra aqui também que Ismael, mesmo estando fora da promessa, não é? Porque a promessa estava vinculada a Isaque, tá? A promessa estava vinculada a Isaque, a vida de Isaque, a pessoa de Isaque. Ismael também foi abençoado, porque ele era filho de Abraão também, tá? Então mostra aí que Ismael teve 12 filhos e que esses 12 filhos foram 12 príncipes, né? Mostrando que Deus honra o que ele fala, de que a palavra de Deus vai se cumprir. Ele disse que a descendência de Abraão teria reis, teria príncipes, seria uma descendência abençoada, e mostra isso também na vida de Ismael, tá? Esses versículos é a descendência de Ismael, aquilo que aconteceu com Ismael, tá bom? Por quê? Porque a partir deste ponto nós vamos ver aí mais detalhadamente a vida de Isaque, porque a história vai continuar acompanhando a vida daquele que detém a promessa, daquele que tem a bênção de Deus, ou seja, Isaque. Então, mas antes de continuar
naquele que tem a promessa, aquele que tem a bênção de Deus, o autor então mostra para mim e para você o que aconteceu aí com Ismael, porque nós precisamos saber o que aconteceu com Ismael. E agora você sabe o que aconteceu com Ismael, amém? Ele foi fértil, teve 12 filhos e os 12 foram príncipes em suas nações, ou seja, Ismael também foi poderosamente abençoado por Deus. Afinal, não é à toa que a palavra fala que o próprio Deus cuidou do menino, amém? Vamos então ao versículo de número 19, tá? Nós vamos ver agora o versículo de número 19 ao versículo de número 21, vamos lá. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã-Arã, irmão de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele e Rebeca, sua esposa, concebeu. Para um pouquinho. Agora vai mostrar mais detalhadamente a descendência de Isaac. Por quê? Porque afinal ele é o filho da promessa. A promessa vai continuar nele. Então nós vamos ver mais detalhadamente aí a história de Isaac, o que aconteceu, tá? E é interessante que Isaac, assim como o seu pai, tinha uma esposa estéril, né? Mas assim como Abraão, Isaac também é abençoado com filhos, uma vez que ele orou, ou seja, ele intercedeu ao Senhor. É interessante nós ressaltarmos este fato, ressaltar o fato de que a palavra fala que Isaac intercedeu para que Deus o abençoasse, para que Deus lhe desse filhos, né? E a palavra fala ainda no mesmo versículo de número 21 que Deus então a intercessão dele e Rebeca, sua esposa, concebeu. Então, continuando aí a história, nós vamos ver então o que aconteceu quando Rebeca concebeu os filhos que Deus abençoou para que Isaac pudesse ter. Versículo de número 22 de Gênesis capítulo 25, vamos lá. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse, se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. Para um pouquinho aqui no versículo de número 24, tá? Deus, ele cumpre a bênção, né? Ele mostra, esses versículos mostram aí o cumprimento de Deus, né? Uma vez que Isaac tem aí os seus filhos, e são 2 filhos, né? Deus fala para a Rebeca que ali tem 2 nações, e essas nações seriam inimigas, e o pior, o mais novo julgaria o mais velho, ou seja, o mais novo seria senhor do mais velho. Isso é uma revelação profunda, porque naquele tempo o primogênito, o mais velho, tinha uma bênção dobrada, digamos assim. A porção dele em relação aos seus irmãos era muito maior, era quase o dobro. Por quê? Porque ele era o primogênito, a bênção da primogenitura estava sobre ele. Então, quando Deus revela para Rebeca de que o fato de que os 2 estarem lutando na barriga dela é porque são 2 nações inimigas, pior do que irmãos que serão inimigos é o mais novo dominar o mais velho, Deus está revelando ali para a mãe algo que aconteceria lá na frente. Ela está recebendo uma revelação de Deus do que aconteceria lá na frente, amém? Vamos então continuar o nosso estudo, versículo de número 25, vamos lá. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, com uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú, e seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando ele os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó.
Para um pouquinho aqui. Esses versículos, né, mostram aí a diferença entre os dois irmãos, né, que seria cada vez mais nítida com o passar do tempo. Por que cada vez mais nítida? Porque um era mais peludo, o outro não tinha muito pelo, um já partiu para a caça, partiu para o campo, o outro já era mais de ficar em casa, de ficar mais em tendas. Então, conforme eles cresceram, a diferença entre os dois se tornou mais nítida, se tornou algo muito mais visível, mais perceptível de você perceber que um era realmente diferente do outro, amém? Mostra também que Isaac é o primogênito, enquanto a Rebeca amou Jacó, que era o filho mais novo, amém? Vamos então aí ao versículo de número 29, vamos lá. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. É interessante que nesses versículos mostra que a conduta impaciente e cobiçosa de Esaú, né, de querer a comida que o irmão estava fazendo, levou ele a tomar uma decisão que mudou completamente a sua vida, tá? Esaú, ele recebeu o nome de Edom, né? Jacó, ele foi aí astuto e perspicaz, usando a oportunidade que o irmão ofereceu para ele para ganhar e consequentemente ele conseguiu a primogenitura, que como eu disse, o primogênito tem sim certos benefícios, né? A bênção dele é dobrada, o futuro do clã está sobre ele, ele será o futuro líder do clã quando seu pai morrer, né? Então ele tem bastante benefícios por ser o mas Esaú pega e troca tudo isso, não se importando com a sua primogenitura. Ou seja, por quê? Porque ele, como eu costumo dizer, ele fez tempestade em um copo d'água. Ele não examinou toda a situação, né? Ele simplesmente foi muito na emoção e não no que realmente estava acontecendo. Uma vez que ele disse que ele morreria de fome, algo que dificilmente aconteceria. Né? Então, ele foi muito na emoção, ele foi muito, meu Deus, e agora? Ele foi muito no desespero. E o desespero fez com que Esaú tomasse uma decisão ruim, que foi vender a sua primogenitura ao seu próprio irmão. Então, nós temos que aprender também com Esaú, não deixar o desespero tomar conta de cada um de nós, porque uma vez que o desespero entra no nosso coração, entra na nossa mente e toma a frente, nós acabamos tomando várias atitudes que não condiz com o verdadeiro cristão. Então, quando nós cedemos ao desespero, nós vamos tomar várias atitudes que nós vamos nos arrepender muito depois. Então, isso é uma coisa que nós podemos aprender com Esaú, tá? Não ceda ao desespero, tá bom? Que nós possamos aí aprender com Esaú, tá? Vamos ao capítulo de número 26 de Gênesis, né? Nós terminamos o capítulo de número 25. Agora é o capítulo de número 26. Vamos lá. O capítulo de número 26 de Gênesis, verso 1. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e eu farei a tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas regiões, e a tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz
e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Versículo de número 6. E Isaac habitou em Gerar. Vamos lá. Quando a fome chegou, né, Isaac foi aí tentar, né, recolher, né, recorrer aí a ajuda à sua maneira, né? Em vez de Isaac orar ao Senhor e pedir uma direção para que ele pudesse saber o que ele faria, onde ele iria, já que a fome chegou, ele tomou a atitude de ir até o rei dos filisteus, né, tentar aí barganhar alguma coisa, tentar conseguir alguma coisa. Mas Deus apareceu para ele, né, e fala para que ele pudesse ser fiel, né? E para que ele pudesse ser fiel, assim como foi, né? E que ele pudesse ser aí peregrino, e Deus lhe confirma a promessa, Deus lhe confirma a bênção sobre a vida de Isaac, né? Ele confirma tudo isso na vida dele quando ele aparece. Ele confirma então que Isaac continuaria, né? Seria aí o filho da promessa, né? E continuaria então a bênção, continua aí sendo a pessoa que levaria a bênção de Deus adiante, que seria a sua descendência, que seria a abençoada, né? Vamos lá, versículo de número 7 agora. Versículo de número 7 diz assim, ó: E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse, ela é minha irmã, pois ele temia dizer, ela é minha esposa, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu o quê? Quando ele já estava lá há um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaac e disse, eis que ela certamente é tua esposa. E Isaac disse, porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse, o que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo, quem tocar neste homem ou em sua esposa, certamente morrerá. Para aqui no versículo de número 11, né? É interessante que, assim como seu pai, Isaac também disse que sua esposa era a sua irmã, para que ele não morresse, né? Uma vez que ele temia de que, pela sua esposa ser muito formosa, alguém o matasse e tomasse a sua esposa. Por isso que ele disse que Rebeca aí era a sua irmã, né? É interessante também, né? Que a mesma forma que o inimigo reconheceu que Abraão era um homem de Deus, o rei dos filisteus também reconhece que Isaac está debaixo da proteção de Deus, uma vez que o rei dos filisteus fala o quê? Ele ordena ao povo para que ninguém toque, porque certamente morrerá. Por quê? Porque o rei dos filisteus reconheceu de que Isaac realmente era um homem abençoado, de que Isaac estava debaixo da proteção de Deus. Então ele sabia que se alguém tocasse nele ou na sua esposa, Deus viria e puniria. Então, para evitar esta, ele então pega e ordena para que nenhum do povo então tocasse nem em Isaac e nem na sua esposa, né? Então, nós podemos ver aí que os inimigos reconheceram também de que Isaac era um homem de Deus, né? Vamos então ao versículo de número 12, tá? Ao versículo de número 22, tá? Vamos lá. Versículo de número 12. Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Versículo 14. Porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram. Versículo 15. Porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaac, sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaac partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar e habitou ali. Versículo 18. E Isaac cavou novamente os poços
de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço Eseque, porque contenderam com ele. E eles cavaram o outro poço e contenderam por causa daquele lá também. E chamou o nome de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, o terceiro, tá? E por aquele eles não contenderam. E chamou o nome dele Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós e seremos frutíferos na terra. Para no versículo de número 22, tá? O que mostra esses versículos do versículo 12 ao versículo 22 que nós acabamos de ler? Primeiro, mostra que Deus abençoou poderosamente Isaac, tá? Foi uma benção tão grande que Isaac alcançou o nível de produção mais alto registrado na Bíblia, tá? O nível mais alto de produção, de produtividade, tá? Que alguém teve na Bíblia, registrado na Bíblia, quem conseguiu foi Isaac, de tão abençoado que ele foi. Deus abençoou ele de uma forma que ele ficou mais poderoso que o próprio povo filisteu. Um só homem, somente Isaac, se tornou mais poderoso que todo o povo de Filisteu daquela época. Tamanha era a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Tamanha era o poder que Isaac tinha pela graça de Deus. Amém? Então Isaac se tornou alguém muito abençoado pela graça de Deus. E por causa do seu espantoso sucesso, ele teve que sair da terra que ele estava, né? Mas Deus continuou abençoando Isaac, tá? Mesmo quando os inimigos contenderam e tomaram o poço dele, ele foi e cavou, e Deus abençoou com outro poço. Ou seja, é interessante de que Isaac, ele não quis lutar contra aquelas pessoas. Isaac sabia que Deus estava com ele. Isaac tinha essa certeza. Isaac sabia que ele era abençoado, que ele tinha a proteção de Deus. Mas por que ele não contendeu? Porque às vezes, querido, não vale a pena você pegar e arrumar briga. Às vezes, se você é uma bênção, você não precisa brigar por coisas materiais, porque você é uma bênção. É isso que Isaac entendeu e que nós precisamos entender. Quando você é uma bênção, ser tu uma bênção, quando Deus manda Abraão ser uma bênção, e isso passa para Isaac, e Isaac entende o que é ser uma bênção, não importa se alguém chega e toma isso de você, se alguém chega e toma isso de você, querido. Por quê? Porque você é a bênção, você é a bênção, você é abençoado. Então você não precisa lutar por coisas materiais. Por quê? Porque se eu sou a bênção, se eu sou abençoado, Deus com certeza me dará outra coisa maior ainda. Então eu não preciso retribuir o mal com o mal. Eu pago o mal com o bem, fazendo o bem. Por quê? Porque eu sei de que às vezes aquela pessoa precisa mais do que eu. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sou uma bênção. Então, se eu sou uma bênção, não importa, querido, as coisas materiais, porque a bênção me seguirá. É que a palavra quer dizer quando ela fala que as bênçãos nos alcançarão. Se nós somos uma bênção, as coisas vão chegar até nós. Eu não vou precisar brigar, não vou precisar discutir. Vai acontecer naturalmente, é algo que vai chegar, amém? Na hora certa e no tempo certo. Foi isso que Isaac aprendeu e é isso que nós podemos aprender nos versículos de número 12 a 22 de Gênesis 26, amém? Vamos lá, versículo de número 23, continuando o nosso estudo. 23, ali. E ele foi dali para Berseba, e o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite e disse: eu sou de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. 5. E ele edificou um altar ali
e invocou o nome do Senhor e armou sua tenda ali. E ali os servos de Isaac cavaram um poço. Para aqui no versículo de número 25, tá? Isaac, quando ele foi para Berseba, Deus aparece para ele, né? E fala, né? E reafirma a promessa. Deus então aparece para Isaac e reafirma a promessa, tá? Por quê? Porque Deus tinha mandado ele ser peregrino. E quando ele então sai daquela terra, quando ele começa a peregrinar, Deus aparece para ele e fala, né? Ele confirma a promessa. Por quê? Porque Isaac obedeceu. Por quê? Porque a promessa está condicionada à obediência. Isaac obedeceu, Deus apareceu e confirmou a promessa. E quando Deus confirma a promessa, né? Em agradecimento, Isaac contribuiu construindo um altar, tá bom? O Isaac, ele é o terceiro patriarca a construir um altar. Por que o terceiro? Porque o primeiro foi Noé, né? E o segundo foi Abraão. O primeiro patriarca a construir um altar para Deus foi Noé, o segundo foi Abraão e o terceiro agora foi Isaac. Amém? Vamos então continuando o nosso estudo, versículo de número 26 de Gênesis, capítulo 26. Vamos lá. Gênesis 26 e 26. Vamos continuar o nosso estudo. Então, Abimeleque foi até ele de Gerar com Alsate, um de seus amigos, e ficou o capitão-chefe de seu exército. E Isaac lhes disse: Por que vindes a mim, visto que vós me odiais e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele fez um banquete, e eles comeram e beberam. Versículo 31, não perde. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E Isaac os despediu e eles partiram dele em paz. 32. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaac vieram e lhe falaram com respeito ao cavado e lhe disseram: Nós encontramos água. E ele chamou Seba. Por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Para aqui no versículo de número 34. Mas vamos ignorar um pouco o 34, tá? Que nós vamos ler o 35 para mim falar um pouco do 26 ao 33 antes, tá? Por quê? Porque nesses versículos mostra que assim como Abraão, Isaac era então principalmente abençoado por Deus, né? De tal modo que até os seus inimigos reconheceram isso. E quando os seus inimigos reconhecem que Isaac era aí abençoado por Deus, né? Eles vão lá e fazem um pacto de não violência, digamos assim. Porque eles vão lá e fazem com que Isaac jure de que não se levantaria, não guerrearia contra eles e eles também não fariam mal, assim como eles não fizeram mal. Assim como quando Isaac chegou, Isaac foi bem tratado, foi recebido, foi disperso também em paz. Da mesma maneira, eles queriam que Isaac jurasse que Isaac não faria mal a nenhum deles, né? E Isaac então aceita esse pacto e confirma esse pacto no outro dia, né? Selando então esse pacto de não violência entre Isaac e aquele povo, tá bom? Versículo de número 35, eu li o 34, eu vou ler o 35 para me ressaltar algo importante, ó. Eu vou reler o 34, tá? Vamos lá, ó. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu, que foram uma amargura da alma para Isaac e Rebeca. Mostra que as esposas de Esaú, né, revela o quanto Esaú estava longe da presença de Deus, uma vez que ele casou com duas mulheres pagãs, como se não bastasse o fato de que as mulheres de Esaú eram pagãs, ele então cede à poligamia. Por quê? Porque no princípio, o que Deus ensinou, o que Abraão fazia, o que Isaac estava fazendo era uma esposa. Era uma única esposa, tá? Havia sim concubinas ali. A arca, aquilo de você ser a esposa, tinha
apenas uma, né? Mas o que eu quero ressaltar é o fato de que Esaú estava tão longe de Deus que ele acabou casando com duas mulheres pagãs. E isso vai ter uma consequência muito grande lá na frente, né? Uma vez que a palavra fala que isso foi uma amargura para Isaac e também para Rebeca, ou seja, as esposas pagãs de Esaú causaram aí muita tristeza para o próprio pai de Esaú, né? Mostrando que nós devemos sim orar, nós devemos meditar, nós devemos, cada vez que nós formos tomar uma atitude, nós precisamos sim orar e conversar com Deus se é da vontade dele, se nós estamos tomando a atitude certa, para que nós não venhamos aí a entristecer pessoas que nós amamos, para que nós não venhamos aí a tomar decisões erradas. Então, vamos aprender com mais essa atitude errada de Esaú, né, que tomou a decisão errada, longe de Deus, casando com duas mulheres pagãs. Não, vamos, cada vez que você tomar uma atitude, ore primeiro, medita na palavra. Se você tem aí o seu líder espiritual, conversa com ele, pede um direcionamento, um conselho para ele, para que você possa tomar a melhor decisão, amém? Vamos então ao capítulo de número 27, tá? Neste capítulo de número 27, nós vamos até o versículo 17 só, tá bom? Para que a aula de número 13 não fique muito grande, tá? O capítulo de número 27 dessa aula vai se dividir em dois pontos. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, depois eu vou ler do versículo 5 ao versículo 17, amém? Então, vamos lá. Capítulo 27 de Gênesis, versículo de número 1, vamos lá. E aconteceu que, quando Isaac era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho. Ele disse, meu filho. E ele disse, eis que eu estou aqui. E ele disse, eis que agora eu estou e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e saia ao campo e traz-me alguma caça, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe, antes que eu morra. Para aqui no versículo 4. Vamos lá. O que esses versículos falam? Primeiro, fala que Isaac ele já estava numa idade avançada, né? Numa idade avançada a ponto de que os seus olhos já estavam escuros e ele não conseguia enxergar, tá? Mostra também que Isaac estava preocupado que os seus dias possam estar chegando ao fim e queria então oficializar aí a bênção sobre Esaú, o seu primogênito, tá? Por quê? Porque Esaú era o primogênito. Então Isaac sabia que a bênção vai sobre o primogênito, mas é interessante que a bênção acaba caindo sobre Jacó, tá? E é interessante de que da mesma forma que Abraão fez, aquilo que aconteceu com Abraão também acontece com Isaac. Por quê? Porque quem era o primogênito de Abraão? Ismael. Mas quem foi o filho que conseguiu e seguiu a bênção? Foi Isaac. E da mesma forma, quem era o primogênito de Isaac? Esaú. Mas quem foi que continuou a linhagem abençoada? Foi Jacó. Né? Então há algo aí, há um mistério aí. Por quê? Porque Deus está revelando que a primeira aliança, né, acabou falhando, mas que a segunda seria muito maior. Né? O que ele está querendo dizer com isso? A velha aliança foi grande, mas ela não deu certo. Mas a segunda aliança foi grandiosa. É por isso que a palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? É por isso que o reino de Cristo, é por isso que a manifestação de Cristo supera em muito a manifestação da lei. Né? E por isso que Cristo fala que ele veio complementar, ele veio dar o seu sentido completo, ou seja, ele pegou a lei, pegou a velha aliança e falou assim, isso é para ser feito assim, e mostrou com a sua vida de que é possível viver fielmente e 100% a Deus. É por isso que a segunda foi a escolhida, amém? Vamos então continuando nosso estudo, versículo de número 5, tá? Vamos lá. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la.
E falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, versículo 7, traz-me uma caça, uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe lhe disse: Sobre mim esteja a tua maldição, meu filho, somente obedece a minha voz, e vai, e traze-mos. E ele foi e buscou e os trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. Versículo 15. E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. 16. E ela colocou as peles dos cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão de seu filho Jacó. Para aqui no versículo de número 17. O que esses versículos mostram até o versículo 17? Vamos lá. A primeira coisa que mostra é que Rebeca ela estava empenhada em frustrar os planos do marido de abençoar o seu primogênito. É interessante que mostra uma família em desordem. Por que uma família em desordem? Vamos lá. Primeiro, mostra que Rebeca usando o seu filho para destruir os planos do seu próprio marido. Ou seja, a esposa está fazendo planos para que juntamente com o seu filho mais novo, frustre os planos do seu próprio marido e também do pai daquele filho. Não? Então mostra aí uma família totalmente em desordem, né? Outra coisa que mostra é que Jacó, né, ele aceitou em mentir ao seu próprio pai. Por que ele aceitou em mentir ao seu próprio pai? Por quê? Porque uma vez que a mãe pega e faz um plano para frustrar o plano do próprio marido, e Jacó pega e aceita esse plano para enganar o próprio pai, ele está aceitando aquele plano que a mãe dele maquinou para enganar o próprio pai dele, ou seja, ele está aceitando em mentir para o próprio pai, enganar para o próprio pai. E tudo isso que Jacó aceita vai lhe trazer uma consequência muito ruim lá na frente. Lá na frente, ele vai pagar muito caro pela consequência da atitude. Ele está tomando essa atitude de se juntar à mãe dele para enganar o próprio pai e também o seu irmão mais velho. Uma vez que nós sabemos que a bênção era do primogênito, mas nós também sabemos que Esaú vendeu a primogenitura só para Jacó. Então algo tinha que acontecer, não é? Mas algo ruim mostra que a família de Isaac está em desordem. A própria esposa tentando enganar o marido, fazendo com que o filho mais novo minta para o seu próprio pai, enganando o seu pai e o seu filho mais velho, né? Tirando do seu filho mais velho a própria bênção, né? Então aí mostra que esta família estava em total desordem neste ponto da história, tá? Bom, pessoal, a aula de número 13 se encerra aqui, tá bom? Para não ficar muito grande, né? Nós vimos o capítulo 25, o capítulo 26 e parte do capítulo 27 de Gênesis, tá? Esta é a aula de número 13, tá? Se você ainda não conhece o meu canal e tá vendo aí este vídeo pelo Facebook ao vivo, vai lá no YouTube, digita lá Pregador Júnior, lá tem já 12 aulas, tá bom? Nós começamos o estudo da Bíblia já faz um tempo, vamos continuar este estudo até Apocalipse, lendo versículo por versículo, meditando na palavra, explicando, tirando toda e qualquer dúvida, para que nós possamos aí crescer na graça e no conhecimento, amém? Eu agradeço a você a oportunidade de ter entrado aí na sua casa, na sua vida, no seu coração. Você pode aí
ir lá e estudar a palavra de Deus nos vídeos. Se você tiver aí alguma dúvida referente à palavra de Deus, referente à aula que nós já tivemos, você pode mandar, seja no comentário do vídeo ou depois na aula, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e obrigado por esta mais oportunidade, tá? A aula de número 13 se encerra agora. Deus abençoe vocês, amém?